A chuva caía fina sobre o cemitério privado da fazenda, enquanto o barão Sebastião depositava flores brancas sobre o túmulo de mármore. 2 anos já tinham se passado desde que enterrara Eduarda ali, junto com os sonhos que tinham construído juntos, e a filha que nunca chegara a conhecer. Ele visitava o túmulo toda semana, sempre às quintas-feiras pela manhã, sempre com as mesmas flores brancas que ela amava. Os 3 filhos mais velhos raramente o acompanhavam mais. Para Ricardo, de 14 anos, Helena, de 12 e Miguel, de 9, aquele lugar representava uma dor que preferiam evitar. Sebastião ajoelhou-se diante da lápide, os dedos traçando as letras gravadas no mármore frio. Eduarda Mendes de Almeida, amada esposa e mãe, e sua filha não nascida. Descansem em paz eterna. As palavras o assombravam toda noite antes de dormir. Sua filha não nascida. Uma menina, tinham-lhe dito. Uma menina perfeita, que nascera azul e silenciosa, que nunca tomara seu primeiro fôlego. O som de uma carroça nas pedras do caminho o tirou de seus pensamentos. Sebastião se levantou, limpando a terra úmida dos joelhos. Não esperava visitas, especialmente não tão cedo pela manhã. Quando se virou, viu uma mulher descendo da carroça com dificuldade, apoiando-se pesadamente no braço do condutor. Mesmo à distância, ele reconheceu o rosto. Anã, a parteira que tinha assistido Eduarda naquela noite terrível. Ela parecia ter envelhecido 20 anos em 2. O rosto estava cavado, a pele com uma palidez doentia, os olhos fundos em órbitas escuras. Vestia roupas simples, mas limpas, e carregava algo nas mãos trêmulas, um objeto embrulhado em pano. Barão Sebastião, ela chamou, a voz rouca e fraca. Preciso falar com o senhor. É urgente. Ele desceu a pequena colina onde ficava o cemitério familiar, o coração acelerando sem saber por quê. Anã, o que há traz aqui? Está doente? Estou morrendo, senhor, ela disse sem rodeios. Câncer. Os médicos me dão semanas, talvez dias, e não posso morrer carregando este peso. Ela estendeu o objeto embrulhado. Suas mãos tremiam tanto que quase o deixou cair. Isto pertence ao senhor. Sempre pertenceu. Sebastião pegou o embrulho, franzindo a testa. Quando abriu o pano, encontrou um pequeno gorro de bebê, delicadamente bordado com flores minúsculas. Seu coração parou. Reconheceu aquele gorro. Eduarda tinha passado meses fazendo ele durante a gravidez. Seus dedos hábeis criando cada pontinho com amor. Ele deveria estar enterrado com a bebê. De onde tirou isso? Ele perguntou, a voz saindo estranha, apertada. Ana começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto doente. Perdoe-me, senhor. Perdoe-me, por favor. Eu menti. Naquela noite, eu menti para o senhor. O mundo pareceu inclinar sob os pés de Sebastião. Mentiu sobre o quê? O bebê não morreu, senhor. Ana soluçou, as palavras saindo aos borbotões agora, como se tivesse segurado elas por tempo demais. A menina nasceu viva, pequena, prematura, mas viva. Ela chorou. Eu ouvi o choro dela. Sebastião sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não era possível. Eu vi, ele disse, a voz subindo. Eu vi você envolver o corpo dela. Vi você dizer que ela tinha ido. Porque sua mãe me pagou para dizer isso, Ana confessou, e havia tanto desespero em sua voz. Dona Constança me ofereceu mais dinheiro do que eu veria na vida inteira. Disse que era pelo bem da família, que o senhor precisava seguir em frente, se casar novamente com alguém adequado, ter herdeiros saudáveis. Disse que uma criança tão prematura nunca sobreviveria de qualquer forma, que era melhor o senhor acreditar que tinha morrido logo do que vê-la definhar ao longo de semanas. Se essa história está mexendo com você, deixe seu like agora, se inscreva no canal e comenta de onde está assistindo. Essa é uma das narrativas mais intensas que já contamos aqui. Sebastião não conseguia respirar direito. O ar parecia ter ficado grosso. Impossível de puxar para os pulmões. Minha mãe, ele disse, testando as palavras, tentando fazê-las fazer sentido. Minha mãe fez isso. Ela disse que estava protegendo o senhor.
Ana continuou. Disse que o senhor estava destruído demais com a morte de Dona Eduarda, que não aguentaria ver a filha morrer também. Eu precisava do dinheiro, senhor. Meu marido estava doente, tínhamos dívidas. Eu sou uma mulher fraca e egoísta e piquei terrivelmente contra o senhor. Onde está ela? Sebastião agarrou os ombros de Ana, não com força para machucar, mas com urgência desesperada. Onde está minha filha? Ana enxugou o rosto com as costas da mão. Dona Constança a levou naquela mesma noite. Disse que conhecia uma família de lavradores pobres e decentes que tinham perdido um bebê recentemente. Os Silva vivem a 3 dias de viagem daqui, numa propriedade arrendada perto de Santa Rita. Sua mãe disse a eles que era uma órfã de mãe solteira que morrera no parto, que a família não queria a criança. Os Silva a aceitaram, acreditando que faziam uma caridade cristã. 3 dias de viagem. Sua filha estava a 3 dias de viagem, viva, respirando, crescendo, e ele não sabia. Tinha passado 2 anos visitando um túmulo vazio, chorando uma criança que estava viva em algum lugar. Como se chama? Ele perguntou, a voz quebrada. Você sabe o nome que deram a ela? Ana balançou a cabeça. Não sei, senhor. Dona Constança não me contou. Só sei que os Silva são Pedro e Joana Silva. Têm uma pequena plantação de milho. São conhecidos na região como pessoas boas. Sebastião soltou Ana e recuou, a cabeça girando. Precisava sentar, precisava pensar, mas não havia tempo para pensar. Sua filha estava lá fora. Tinha 2 anos agora. Talvez até falasse algumas palavras. Tinha perdido 2 anos da vida dela. 2 anos de primeiros sorrisos, primeiras palavras, primeiros passos. Por que está me contando isso agora? Ele perguntou, olhando para Ana. Por que depois de 2 anos? Porque estou morrendo, ela disse simplesmente. E vou encontrar Deus em breve, e não posso encontrá-lo com esta mentira ainda manchando minha alma. O senhor merece saber. Sua filha merece ter seu pai de verdade. Ela fez uma pausa. E por que Dona Constança morreu mês passado? Vi no jornal. Sem ela aqui para me ameaçar ou me pagar, minha consciência finalmente pôde falar mais alto. Sebastião mal tinha processado a morte da própria mãe. Tinham se distanciado depois que Eduarda morrera, ele mergulhando no luto enquanto ela insistia que ele precisava superar, se casar novamente, pensar na linhagem familiar. Agora entendia por quê. Ela sabia que a criança estava viva. Tinha mentido para ele todos os dias durante 2 anos. Preciso ir, ele disse de repente, já se movendo em direção à casa grande. Preciso ir buscá-la agora. Senhor, espere! Ana chamou atrás dele. Há algo mais que precisa saber. Ele parou virando-se. Os Silva criaram a menina como filha deles. Não sabem a verdade. Acreditam que estão salvando uma órfã. E pelo que ouvi, amam a criança profundamente. Quando o senhor chegar lá, ela hesitou. Não vai encontrar uma bebê esperando por resgate. Vai encontrar uma criança que já tem uma família. As palavras de Ana o seguiram enquanto ele voltava para casa. Ordenou que preparassem sua melhor carruagem. Empacotou roupas para vários dias e foi falar com os filhos. Ricardo, Helena e Miguel estavam na sala de estudos com o tutor quando Sebastião entrou. Precisam ouvir algo, ele disse, dispensando o tutor com um gesto. Quando estavam sozinhos, ele respirou fundo. Sua irmãzinha, a bebê que nasceu com sua mãe, ela está viva. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena foi a primeira a falar, a voz pequena e confusa. Mas pai, você disse que ela tinha morrido. Mentiram para mim, Sebastião explicou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Agora descobri a verdade. Ela foi levada para outra família. Vou buscá-la. Ricardo se levantou, o rosto pálido. A vovó fez isso. Quando Sebastião assentiu, o menino apertou os punhos. Como ela pôde? Miguel, o mais novo, parecia completamente perdido. Vamos ter uma irmã de verdade? Uma que não está no túmulo? Vamos, Sebastião prometeu, embora não soubesse como tornaria aquela promessa realidade. Volto assim que puder. Cuidem um do outro.
A viagem de 3 dias pareceu durar 3 anos. Sebastião mal dormiu, mal comeu, a mente girando constantemente. Como encontraria a filha? O que diria aos Silva? Como poderia explicar que tinham sido enganados, que a criança que criavam como filha tinha um pai vivo que nunca parara de lamentar sua perda? E a pergunta mais assustadora de todas: e se ela não o quisesse? Tinha 2 anos. Não se lembraria de Eduarda, não saberia quem era Sebastião. Para ela, os Silva eram seus pais. Como poderia simplesmente arrancá-la dessa vida? Chegou a Santa Rita, ao fim do 3º dia, exausto e ansioso. Perguntou na vila pela família Silva, e as pessoas apontaram para uma pequena propriedade na borda da cidade. Era uma casa humilde, mas bem cuidada, com um jardim de vegetais e galinhas ciscando no quintal. Fumaça subia da chaminé, carregando cheiro de comida cozinhando. Sebastião desceu da carruagem, o coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Antes que pudesse bater na porta, ela se abriu. Um homem de uns 40 anos estava ali, de camisa simples e calças gastas, o rosto queimado de sol. Pedro Silva, presumivelmente. Boa tarde, o homem disse com um sorriso cordial. Posso ajudar? Meu nome é Sebastião de Almeida, ele começou, e viu o reconhecimento imediato no rosto do homem. Mesmo em uma vila pequena, o título de barão significava algo. Estou procurando informações sobre uma criança que pode estar com sua família. O sorriso de Pedro vacilou. Uma criança? Uma menina de aproximadamente 2 anos, Sebastião disse, forçando-se a manter a voz firme, que foi trazida para o senhor quando era recém-nascida, com a história de que era órfã. A expressão de Pedro fechou-se imediatamente. Não sei do que está falando. Por favor, Sebastião disse, e não se importou que a voz saísse como súplica. É minha filha. Disseram-me que ela tinha morrido no parto, mas foi uma mentira. Ela foi trazida para o senhor. Só quero vê-la, por favor. Antes que Pedro pudesse responder, uma voz feminina veio de dentro da casa. Pedro? Quem é? Uma mulher apareceu atrás do marido, enxugando as mãos em um avental. Era baixa e robusta, com rosto amigável e olhos gentis. E nos braços dela, uma menininha de cabelos castanhos e cachos desgrenhados. O mundo parou. Sebastião conhecia aquele rosto. Conhecia porque tinha amado aquele rosto por 15 anos de casamento. A menina era a imagem exata de Eduarda. Os mesmos olhos castanhos amendoados, o mesmo narizinho arrebitado, a mesma covinha no queixo. Até o jeito que ela inclinava a cabeça era igual. É ela, ele sussurrou, as lágrimas finalmente escapando. Minha filha, minha Eduarda. A menina olhou para ele com curiosidade infantil, a cabeça inclinada. Mamãe, quem é? Ela perguntou. E a voz era doce e aguda e perfeitamente clara. A mulher, Joana, apertou a criança contra o peito. Pedro, leve-a para dentro. Não, Sebastião disse, dando um passo à frente. Por favor, seu nome é Sebastião, não é? Ou mudaram? Ela se chama Maria, Joana disse, a voz defensiva agora. Maria Silva, é nossa filha. Foi roubada de mim, Sebastião disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. Mentiram dizendo que ela tinha morrido. Foi trazida para vocês baseado em mentiras. E o nome dela é Eduarda, em homenagem à mãe dela. Deixe seu like se está acompanhando essa história e se inscreva no canal. Você não vai querer perder o desfecho dessa narrativa. Pedro se colocou na frente da esposa e da criança. Olhe aqui, barão ou não, essa criança é nossa. Criamos ela desde recém-nascida. Ela nos chama de mãe e pai. Não pode simplesmente aparecer aqui e reivindicar ela como propriedade. Não estou reivindicando propriedade, Sebastião disse, tentando controlar o tom. Estou reivindicando minha filha. Biologicamente, legalmente, ela é minha. Joana começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo enquanto segurava Maria mais apertado. Você não entende. Perdemos nossa bebê, uma menina, logo depois que nasceu. Estava destruída. E então a senhora trouxe esta criança. Disse que precisava de uma família. Foi um presente de Deus.
Maria tinha começado a chorar também, assustada pela tensão no ar. Mamãe, por que está chorando? Ela perguntou, os dedinhos agarrando o vestido de Joana. O som da voz da filha partiu o coração de Sebastião de formas que não sabia serem possíveis. Ela estava ali, viva, falando, e o chamava de estranho. Posso? Ele começou, a voz embargada. Posso pelo menos entrar? Podemos conversar sobre isso com calma? Pedro e Joana trocaram olhares. Finalmente, Pedro assentiu relutantemente. Mas não pense que vai sair daqui com ela. A casa era pequena e simples, mas limpa e acolhedora. Havia brinquedos espalhados pelo chão, uma boneca de pano, blocos de madeira entalhados à mão. Na parede, desenhos infantis pendurados com orgulho. Uma mesa pequena estava posta para o jantar, com 4 lugares. Sebastião viu que tinha uma vida aqui, uma vida real. E Maria era a parte essencial dela. Sentaram-se à mesa, embora ninguém tocasse na comida que Joana tinha preparado. Maria estava no colo de Joana, chupando o polegar e observando Sebastião com olhos enormes e curiosos. Conte-nos tudo, Pedro disse finalmente. Do começo, Sebastião contou. Sobre Eduarda, sobre o parto prematuro, sobre como lhe disseram que a bebê tinha morrido, sobre sua mãe pagando a parteira para mentir, sobre dar a criança ao Silva sob falsos pretextos, sobre os 2 anos de luto por uma filha que estava viva o tempo todo. Quando terminou, Joana estava chorando novamente. Essa senhora, sua mãe, ela veio aqui. Disse que a bebê era de uma moça solteira que morrera, que a família tinha rejeitado a criança. Acreditamos nela. Ela era tão convincente, tão elegante. Pensei que estávamos fazendo a coisa certa. Vocês estavam, Sebastião disse, e percebeu que era verdade. Salvaram a vida dela. Se minha mãe tivesse outros planos, se tivesse escolhido outra família menos amorosa, quem sabe o que teria acontecido? Vocês a amaram. Posso ver isso. Então por que quer tirá-la de nós? Pedro perguntou, e havia dor real em sua voz. Olhe para ela. Ela está feliz, está segura, conhece apenas este lar, esta vida. Se a levar para sua fazenda grande, para um mundo que ela não conhece, vai assustá-la, vai machucá-la. É minha filha, Sebastião disse, mas as palavras soaram fracas mesmo aos seus próprios ouvidos. É nossa filha, Joana retrucou. Nós a embalamos quando chorava à noite, ensinamos ela a dar os primeiros passos. Cuidamos dela quando teve febre, comemoramos cada pequena conquista. Onde você estava? A pergunta foi como uma faca. Eu não sabia, ele sussurrou. Deus do céu, se eu soubesse, teria vindo, teria buscado ela imediatamente. Maria tinha parado de chorar e estava olhando entre os adultos, tentando entender a tensão. De repente, ela apontou para Sebastião. Triste, ela disse. Homem triste. O comentário inocente quebrou algo em Sebastião. Estou triste, ele admitiu, olhando diretamente para a filha. Muito triste, porque perdi alguém muito importante. Maria escorregou do colo de Joana e, para surpresa de todos, caminhou até Sebastião com passos pequenos e incertos. Ela parou na frente dele, inclinou a cabeça e estendeu a boneca de pano. Toma, ajuda quando estou triste. Sebastião pegou a boneca com mãos trêmulas. Obrigado, ele disse, a voz quebrada. Nos dias seguintes, Sebastião não partiu. Alugou um quarto na pequena estalagem da vila e visitava a família Silva diariamente. Pedro e Joana, vendo que ele não ia simplesmente desaparecer, permitiram as visitas sob supervisão estrita. Sebastião observava Maria brincar, ria quando ela fazia algo engraçado, ouvia atentamente quando ela tagarelava sobre coisas que apenas uma criança de 2 anos considerava importantes. Ela começou a se acostumar com ele, a vê-lo não como ameaça, mas como presença interessante. Você tem cavalos? Ela perguntou um dia, sentada no chão brincando com os blocos. Tenho, Sebastião respondeu. Muitos cavalos. Os olhos dela se iluminaram. Posso ver? Joana interveio rapidamente. Talvez um dia, querida. Mas a semente estava plantada. Maria começou a fazer perguntas. Onde você mora? Tem brinquedos? Tem outros meninos e meninas?
Sebastião respondia honestamente. Falou sobre Ricardo, Helena e Miguel, sobre a grande biblioteca cheia de livros, sobre os jardins onde pavões caminhavam livremente, sobre o lago onde podiam pescar no verão. Isso é seu irmão e irmãs, Joana disse gentilmente para Maria. Lembra que falamos sobre como algumas crianças têm famílias grandes? Maria franziu o nariz confusa. Mas eu tenho só mamãe e papai. O silêncio que seguiu foi pesado. Foi Pedro quem finalmente falou, à noite, quando Maria dormia. Isso não pode continuar, ele disse a Sebastião. Não é justo para ninguém, especialmente para ela. Eu sei, Sebastião admitiu, mas não sei qual é a resposta certa. A resposta certa, Joana disse suavemente, é o que for melhor para Maria. Não para você, não para nós, para ela. Sebastião passou aquela noite em claro, lutando com a questão. Tinha direito legal sobre Maria. Podia simplesmente levá-la, e não havia nada que os Silva pudessem fazer para impedi-lo. Mas direito legal não significava escolha certa. Maria era feliz aqui. Conhecia apenas este lar, estes pais. Para ela, Joana e Pedro eram mãe e pai, não estranhos que a tinham criado sob falsos pretextos. Arrancá-la daqui seria traumático, assustador. Ela choraria por Joana à noite, procuraria por Pedro. Não entenderia por que tinha sido levada do único lar que conhecia. Mas ela também merecia conhecer seus verdadeiros irmãos. Merecia crescer sabendo quem era Eduarda, carregando o nome da mãe. Merecia a educação e as oportunidades que Sebastião poderia oferecer, a herança que era dela por direito. A solução veio a ele antes do amanhecer, quando a primeira luz começava a atingir o céu de cinza. Chamou o Silva para uma reunião no dia seguinte. Maria estava brincando no quintal sob o olhar vigilante de uma vizinha. Tenho uma proposta, Sebastião disse. Não vou mentir dizendo que é perfeita. Vai ser difícil e complicada e vai exigir muito de todos nós. Mas acho que é o melhor para Maria. Eles ouviram em silêncio enquanto ele explicava. Maria ficaria com os Silva. Eles continuariam sendo os pais que ela conhecia, que ela amava. Mas Sebastião seria apresentado como tio, como família que tinha sido encontrada. Ele visitaria regularmente, construiria um relacionamento gradual. Quando Maria fosse mais velha, quando pudesse entender, eles contariam a verdade completa. E quanto à herança? Pedro perguntou. Aos direitos dela como sua filha? Tudo será dela, Sebastião prometeu. Estabelecerei um fundo em nome dela agora. Quando completar 18 anos, terá acesso a tudo. E se, quando for adulta, escolher usar o nome Almeida em vez de Silva, será a escolha dela. E se ela quiser ficar aqui? Joana perguntou, a voz trêmula. Se não quiser sua vida de barão e propriedades, então terá minha bênção, Sebastião disse, mas pelo menos terá a escolha. E terá conhecido seus irmãos, terá sabido de onde veio. Há uma condição, ele continuou. Vocês precisam deixá-la me conhecer, não como estranho, mas como família. E ocasionalmente, quando for mais velha, deixá-la visitar a fazenda, conhecer Ricardo, Helena e Miguel. Não estou pedindo para tomar seu lugar, estou pedindo para ter um lugar também. Pedro e Joana conversaram baixinho entre si por um longo tempo. Finalmente, Joana assentiu. Há outra condição nossa, ela disse. Você precisa nos ajudar. Financeiramente, quero dizer. Não por ganância, mas porque se vamos criar a filha de um barão, queremos dar a ela mais do que podemos atualmente. Educação decente, roupas adequadas, oportunidades. Feito, Sebastião concordou imediatamente. Fornecerei tudo o que precisarem e mais. E quando ela perguntar por que você visita tanto, por que é tão generoso, Pedro acrescentou, contamos a verdade. Quando ela estiver pronta, mas contamos, sem mais mentiras. Sem mais mentiras, Sebastião concordou. Esse momento define tudo nessa história. Se está emocionado como nós, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma narrativa. E compartilhe essa história para que mais pessoas conheçam este relato de amor e sacrifício. Levou meses para que Maria se acostumasse com o tio Sebastião.
No começo, ela era tímida, escondendo-se atrás de Joana quando ele chegava. Mas gradualmente, com paciência e gentileza, ele ganhou a confiança dela. Levava pequenos presentes, livros com figuras coloridas, doces que ela adorava. Sentava no chão e brincava com ela, não como nobre condescendente, mas como adulto genuinamente interessado em seu mundo infantil. Quando Maria completou 3 anos, Sebastião a levou para visitar a fazenda pela primeira vez, com Pedro e Joana junto. Ricardo, Helena e Miguel estavam nervosos e empolgados para conhecer a irmã. Miguel tinha feito uma torre elaborada de blocos de madeira como presente. Helena tinha costurado um vestido novo. Ricardo, sempre o mais sério, tinha simplesmente limpado e organizado o quarto de hóspedes onde Maria e os Silva ficariam. A visita foi um sucesso cauteloso. Maria ficou maravilhada com a casa grande, correndo de sala em sala com gritos de alegria. Os pavões a fascinaram. Helena ensinou ela a alimentá-los e Maria riu quando as aves pegavam comida de sua mão. À noite, quando colocavam Maria para dormir, ela agarrou a mão de Sebastião. "Posso voltar?" ela perguntou, os olhos pesados de sono. "Gosto daqui. Pode voltar sempre que quiser", ele prometeu. "Esta casa é sua também." Nos anos seguintes, a estranha família encontrou seu ritmo. Maria crescia feliz com o Silva, mas visitava a fazenda Almeida regularmente. Aprendeu a ler com o mesmo tutor que ensinava Helena e Miguel. Cavalgava com Ricardo. Ajudava Joana na pequena plantação, mas também aprendia etiqueta e dança com as governantas de Sebastião. Quando completou 7 anos, Maria finalmente perguntou a questão inevitável. "Por que tio Sebastião é tão gentil com a gente? Por que tenho 2 lares?" Joana e Pedro olharam para Sebastião, que estava visitando naquele dia. Eles tinham concordado que, quando ela perguntasse, responderiam com verdade. Sebastião se ajoelhou para ficar na altura de Maria. "Porque você é muito especial para mim", ele disse gentilmente. "Na verdade, você não é exatamente minha sobrinha, é minha filha." Maria piscou, confusa. "Mas meu pai é papai Pedro." "Sim, ele é", Sebastião concordou. "Ele te criou, te amou, esteve lá para você desde bebê. Isso o torna seu pai de todas as formas importantes. Eu sou seu pai também, mas de um jeito diferente. Sua mãe, uma mulher muito especial, chamada Eduarda, morreu quando você nasceu. E pessoas que estavam confusas acharam que seria melhor você crescer com a família Silva. E sabe de uma coisa? Eles estavam certos, porque você é amada, feliz e está crescendo maravilhosamente." "Então tenho 2 pais?" Maria perguntou, e havia mais curiosidade que angústia em sua voz. "Você tem 2 famílias", Sebastião corrigiu, "e isso significa que você é duplamente amada." Maria pensou sobre isso por um longo momento. "Posso continuar chamando papai Pedro de papá e mamãe Joana de mamãe?" "Claro." Joana disse rapidamente, puxando a filha para um abraço. "E posso chamar você de... o quê?" Maria perguntou a Sebastião. "O que você quiser", ele respondeu. Ela considerou seriamente. "Papá Sebastião", ela decidiu. "Assim sei que são diferentes, mas ambos importantes." E assim, Maria cresceu com uma família expandida, que desafiava convenções, mas funcionava. Passou metade do tempo com o Silva, aprendendo o valor do trabalho duro e da simplicidade. Passou a outra metade com os Almeida, aprendendo literatura, música e as responsabilidades que vinham com privilégio. Quando completou 16 anos, era uma jovem notável. Tinha a graça de Eduarda e a praticidade de Joana, a educação formal de Sebastião e o bom senso de Pedro. Falava com igual facilidade com lavradores e nobres. Era gentil, mas não ingênua, forte, mas não dura. Um dia, ela chamou Sebastião e o Silva para uma conversa. "Estou pensando no meu futuro", ela disse, "sobre quem sou e o que quero ser." Todos esperaram, nervosos. "Quero usar os 2 nomes", ela anunciou. "Maria Silva de Almeida, porque sou ambas. Sou a filha de lavradores honestos que me ensinaram bondade. E sou a filha de um barão que me ensinou que privilégio vem com responsabilidade. Não quero escolher.
Quero honrar ambos. Sebastião sentiu lágrimas nos olhos. Eduarda teria ficado tão orgulhosa. E quero usar a herança que você estabeleceu, Maria continuou, olhando para Sebastião. Mas não para comprar vestidos caros ou festas. Quero abrir uma escola. Para crianças de famílias como a dos Silva, crianças que não têm acesso à educação que tive. Quero dar a elas as oportunidades que me foram dadas. É uma ideia maravilhosa, Pedro disse, a voz embargada de emoção. E foi assim que a história de uma bebê roubada, de uma mentira que durou anos, de uma perda devastadora e um encontro milagroso, transformou-se em algo maior. Maria Silva de Almeida abriu sua escola 3 anos depois. Ricardo ajudou com as finanças. Helena ensinou música e arte. Miguel construiu os móveis. Pedro e Joana ajudaram com a administração. E Sebastião, o barão que tinha escolhido o bem-estar da filha sobre seus próprios direitos, financiou tudo com alegria. A pequena escola cresceu. Crianças de toda a região vinham aprender, não importando se suas famílias podiam pagar. Maria nunca se casou, dedicando sua vida à missão que tinha encontrado. Mas era profundamente amada por 2 famílias, por dúzias de alunos, por uma comunidade inteira que via nela o melhor de 2 mundos. E quando Sebastião morreu, anos depois, rodeado por todos os seus filhos, suas últimas palavras foram para Maria. Você superou até os melhores sonhos que tive para você. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Eu estou tão orgulhoso. Maria segurou a mão dele enquanto ele partia e soube que tinha sido amada além de qualquer medida, além de sangue ou lei, além de convenção ou expectativa. Tinha sido amada o suficiente para que seu pai biológico abrisse mão dela pelo bem dela. E tinha sido amada o suficiente para que seus pais adotivos lutassem para mantê-la. No final, não teve que escolher entre mundos. Ganhou ambos, e com eles, uma vida mais rica do que qualquer dinheiro ou título poderia comprar. Algumas histórias nos ensinam que o amor verdadeiro não é sobre posse, mas sobre querer o melhor para aqueles que amamos, mesmo quando dói. Mesmo quando significa abrir mão de nossos próprios desejos. A história de Sebastião, de Pedro e Joana e de Maria é um testemunho de que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, sacrifício e amor incondicional.